Fala pessoal, Hugo Lopes aqui, voluntário do projeto H2OBA. Hoje é um tutorial para como a gente imprimir esse acoplamento. Para você que não conhece esse projeto, esse aqui é o protótipo que eu queria mostrar para vocês. A ideia é que a gente tenha um sistema prático e também muito funcional em termos logísticos para tratamento de água não potável, transformando ela em água potável. Todas essas informações sobre como o projeto funciona, a idealização, todos os cuidados com a água, enfim, tudo mesmo, como você vai enviar, para onde vai enviar, estão na descrição, na página oficial do projeto. Agora, para você maker que quer colaborar nesse projeto fornecendo as horas da sua impressora e o filamento que você tem disponível imprimindo o H2OBA, vamos para as configurações de impressão para a gente garantir as características mínimas necessárias para que esse acoplamento seja funcional. Esse aqui é o arquivo mais atualizado do projeto. Vamos olhar primeiro as configurações de impressão. A gente vai manter a altura de camada em 0.2, a gente não vai aumentar mais do que isso porque temos muitas roscas no modelo, no arquivo, e a gente precisa garantir uma resolução mínima ali, uma precisão dimensional bacana em todas essas conexões, que tem o filtro, tem a garrafa PET, tem a conexão da rosca da própria peça. Dito isso, vamos agora olhar os perímetros. A gente vai aumentar. Eu vou recomendar para você que tem talvez uma impressora só e quer ser um pouco mais produtivo, imprimir com 4 perímetros. Mas se você tem mais de uma, não se preocupe, imprime com 5, para a gente garantir uma resistência. Eu vi em algumas das recomendações o pessoal colocando 25% de preenchimento, colocando bastante, mas o que vai garantir uma resistência nessa peça aqui é a quantidade de paredes. Então eu estou imprimindo as minhas com 5 perímetros e recomendo que você faça o mesmo. A gente não precisa de tantas camadas de topo assim, a gente vai usar 4 de topo, 4 de base, tá tudo certo. Agora, aqui no preenchimento, a gente vai usar 10%, mais do que suficiente, no padrão Cubic. Por quê? Discutindo com o pessoal do projeto, o Rafa me passou uma das recomendações que eles pensaram. Eu acho que ela é muito válida. Quando você olha o interno dessa peça, esse padrão de preenchimento, ele cria uma espécie de bolha em alguns pontos, como esse. E isso aqui, caso aconteça alguma avaria nessa peça e entre água, esses pontos vão bloquear que a água vá até o final da peça. Existem outros padrões de preenchimento, como por exemplo, o giroide, ele é inteiramente vazado. Se cai água aqui, ela vai até o final. Então a gente perderia a água durante o processo de tratamento ou então ia ficar vazando. Se a gente usa o padrão Cubic, a gente pode retardar ou até inibir esse processo de vazamento de água. Então a gente vai usar esse padrão, 10% de densidade, na minha opinião, mais do que suficiente, com 4 a 5 perímetros, sendo que eu recomendo 5 aí para você imprimir. E você vai reparar que a gente não vai ter um tempo tão grande de impressão aqui, porque a gente está em 4 horas, menos do que 5 horas aí. Agora vamos continuar mais algumas recomendações. Velocidade. Eu estou usando 90 milímetros por segundo, a gente não está usando uma altura de camada tão alta assim, estamos na média, e também nossa largura de extrusão, que eu vou aumentar, não vai ser um aumento tão significativo. Então dá para a gente manter uma velocidade um pouquinho mais alta para sermos produtivos. Aqui em avançado, agora sim, a gente vai alterar essa largura de extrusão para 0,46. Isso vai colaborar ainda mais para uma resistência mínima dessa peça. Então a gente tem uma boa largura de extrusão e uma quantidade razoável de paredes. Então a gente vai ter uma boa aderência nesse ponto da camada externa da peça. Uma última dica aqui antes da gente partir para a recomendação de filamento, se você tem impressoras como a Bambu, K1, que são mais rápidas, você pode imprimir em 300 milímetros por segundo tranquilamente com essas configurações que eu passei aqui. Essas recomendações de velocidade vão ser para impressoras mais básicas, com esses padrões aqui de altura de camada, largura de extrusão, vai ser mais do que ok. Deixa eu fazer uma recomendação. Evitem utilizar filamento silk. Para esse tipo de aplicação técnica, ele não é o mais indicado. Ele é muito bonito, é brilhante, mas ele é um filamento que ele tem misturas para conseguir aquele aspecto de coloração meio metalizada. Tem uma blenda nesse filamento. Então a gente tem que aumentar ainda mais a temperatura. É mais difícil alcançar esses requisitos técnicos nesse material silk. Eu recomendo PLA comum e PETG. Se você tiver esses dois materiais, vai ser ótimo. Então vamos agora para as recomendações de filamento aqui na aba do fatiador. Considerando PLA comum, eu vou recomendar que você imprima a 210 graus ou 215, dependendo do fabricante, se você já conhecer esses dados e quiser aumentar um pouquinho mais. Eu vou usar 210, nos parâmetros que nós colocamos, vai ser mais do que suficiente para uma boa fluidez do material. Hugo, eu só tenho filamento silk. Quero colaborar. Então você pode aumentar isso aqui para 215 ou até 220, para que a gente consiga garantir uma boa resistência dessa peça. Basicamente é isso aqui que a gente vai mudar, a temperatura da mesa não tem nenhuma diferença. Para você que está no PETG,
ele é um filamento que varia muito de fabricante para fabricante a temperatura, ele não é tão padronizado quanto o PLA. A gente vai recomendar que você use 235 a 240 graus no bico para PETG e na mesa sempre 80 graus, tá? Então, filamento PETG, 80 graus na mesa, temperatura de 235 a 240, dependendo aí do que você sentir das suas primeiras impressões, primeiras unidades desse material, correto? Qualquer dúvida que vocês tenham de outros tipos de configurações mais específicas, como retração e tudo mais, vão mandando nos grupos do projeto que a gente tem disponibilizado também, na página oficial que está na descrição, ou então no próprio comentário do vídeo. Esse é o resultado que você vai encontrar na sua impressora. Lembre-se de fazer o teste de rosca para conexão da garrafa, que é esse, e também para o filtro. Ele tem uma rosca muito precisa, então se você não fizer esse teste, para garantir, você vai fazer a peça toda e depois não vai conseguir utilizar, tá? Então garanta aí os testes, trocar de filamento, testa de novo, para que a gente não tenha problema para quem vai receber esse projeto lá no Rio Grande do Sul. Essa tolerância aqui já foi pensada para impressão 3D, então provavelmente é a que vai ser mais tranquila. Uma das premissas do projeto é que tenha recipientes acessíveis, como baldes, por exemplo, para poder fazer a filtragem da água. Na parte de baixo, a gente vai fazer um furo de aproximadamente 6 centímetros para poder inserir o sistema, como eu vou mostrar para vocês. A primeira peça, que é essa, a gente vai fixar o filtro de carvão, rosquear até o final, e aí então a gente passa aqui na parte de baixo. Depois a gente vai pegar essa porca e fixar até o fim. Feito isso, aí sim vem a garrafa PET, ou depois o arquivo que vai estar disponibilizado para usar garrafões de 5 litros também. Então a gente vai fixar aqui na parte de baixo. E aí assim a gente coloca num apoio num banco, alguma coisa, para poder filtrar água através da garrafa. Para a solução com sacolas é o mesmo arquivo, então vou mostrar para vocês qual é a ideia de utilização dele com o mesmo filtro também. A gente tem a nossa sacola, eu fiz o próprio corte na parte de baixo dessa sacola com a peça, por isso que ela tem essas garras, tá? Felizmente, nós teremos fábricas de embalagem, como eu já disse para vocês, trabalhando em conjunto. Então, nós teremos sacolas próprias para esse projeto. Provavelmente o sistema será parecido. Agora, a gente vai colocar o filtro aqui no interno, dessa forma. Então, saiu aqui. Agora, a peça aqui seria a nossa porca, né? Para finalizar aqui a conexão, certo? Parte do sistema agora está funcional. E aqui a gente já tem a conexão própria para garrafas PET. Então aqui praticamente o sistema já está pronto. A gente inseriria água aqui e depois no sistema de filtragem já sairia na garrafa PET. Partindo para o final, quero só reiterar que você precisa ler todas as informações que estão na descrição. Sobre envio, sobre como utilizar esse projeto, os cuidados com a água, enfim, tudo está bem descrito. Essa página está sendo constantemente atualizada, então mantenha-se informado através dela, leia tudo antes de apenas imprimir. E também gostaria de, mais uma vez, reforçar que vocês não parem as suas doações, aqueles que têm condições, claro. O pessoal do Rio Grande do Sul vai demorar muito tempo para se reerguer. Foi uma catástrofe assim que a gente não tem precedentes. Tem pessoas em abrigos que estavam em hospital antes, pessoas que estavam doentes, tem recém-nascidos, enfim, são muitas situações, são muitas variáveis. Tem gente precisando desde água, comida, remédio, roupa, enfim, são muitas coisas que o dinheiro será a única solução instantânea para conseguir conquistar as doações e os itens necessários. Então, ajude essas pessoas da maneira que você puder. A gente está aqui nesse vídeo tentando uma das maneiras possíveis para ajudar. E é isso. Que Deus ajude a todos nós conseguirmos sair dessa situação o mais rápido possível. Força para você que está aí no Rio Grande do Sul e até o próximo vídeo.